Onde o conhecimento para, a imaginação começa. Einstein disse: quando imaginar é mais poderoso que saber. Einstein falou, e suas palavras não vieram da arrogância de um gênio, mas da humildade de quem sabia que os limites da mente humana começam quando ela se recusa a sonhar. A imaginação é mais importante que o conhecimento, ele disse, e nesse dizer, há um convite e um aviso. Porque o conhecimento, por mais vasto, é finito. Tem bordas. Tem grades. Tem um fim. Mas a imaginação é uma ponte para tudo que ainda não existe, e por isso, nunca termina. Você pode saber tudo sobre física, sobre história, sobre o corpo humano, sobre as leis que regem o universo. Mas nada disso explicaria um sorriso, ou um suspiro, ou aquele momento em que uma criança fecha os olhos e transforma uma caixa de papelão numa nave espacial. Porque ali, onde o mundo para, o invisível começa. E esse invisível é território da imaginação. Vivemos numa época onde o saber é reverenciado como trono. Diplomas, títulos, provas, teorias, tudo precisa de comprovação. Mas a imaginação não precisa se provar. Ela apenas é. Ela abre portas para perguntas que ninguém nunca fez. Ela é o que fez o homem olhar para o céu e imaginar voar. Foi ela que permitiu que alguém, um dia, ousasse pensar que a Terra não era o centro do universo. Foi ela que deu origem a toda a arte, toda a filosofia, toda a possibilidade de existir além do agora. Einstein sabia disso. Sabia que não era o acúmulo de dados que movia a humanidade, mas a capacidade de sonhar com aquilo que ainda não se via. E é por isso que, ao longo da história, os maiores saltos não vieram de quem sabia mais, mas de quem ousou mais. Imaginações são sementes lançadas em solo invisível. Algumas florescem, outras não. Mas todas elas revelam algo sobre quem somos. Seres que não nasceram para apenas repetir o que foi ensinado, mas para inventar novas formas de viver. E talvez seja esse o maior chamado dessa fala de Einstein. Não se limite ao que te disseram que é verdade. Questione. Crie. Desenhe o impossível com a mente livre de julgamentos. Porque enquanto o conhecimento aponta o que é, a imaginação revela o que poderia ser. Einstein falou, e suas palavras ecoam como um sopro de liberdade para aqueles que já se sentiram pequenos por não saber tudo. Mas há uma verdade que ninguém te contou. O mundo não acontece lá fora, ele começa dentro. E é dentro que mora o universo da imaginação. Pense bem. Quantas coisas hoje consideradas normais foram, um dia, impensáveis? A luz elétrica, a internet, o voo de um avião, um transplante de coração, um ser humano pisando na lua. Todas essas realidades foram sonhos antes de serem fatos. Ideias absurdas antes de se tornarem manchetes. Foram visões de mentes que ousaram imaginar, mesmo sendo chamadas de loucas, sonhadoras, tolas. O conhecimento, por mais precioso que seja, vive dentro de uma caixa. Ele depende de provas, de confirmações, de fórmulas conhecidas. Já a imaginação, ela vive do lado de fora. Ela caminha descalça pelos campos do improvável. Ela não pede licença. Ela voa. Einstein sabia que as leis da física explicam o que vemos. Mas a imaginação revela o que ainda não enxergamos. E é por isso que ele acreditava que sonhar era, em muitos aspectos, um ato científico, porque toda descoberta começa com uma pergunta impossível. A criança que fecha os olhos e vê castelos no teto do quarto. O artista que pinta o som que ouviu. O cientista que pressente uma resposta antes que ela exista. O poeta que traduz emoções em palavras que não foram ditas. Todos esses são criadores do mundo. Você também é. Mas a maioria das pessoas desaprende a imaginar. Porque o sistema educacional valoriza a repetição, não a criação. Porque os adultos dizem que isso é bobagem. Porque a sociedade ensina que é melhor saber do que sentir. E então, você cresce achando que sonhar é perda de tempo. Que imaginar não dá dinheiro. Que criar é coisa de gente distraída. Mas o que seria da humanidade se não fossem os distraídos de ontem? Os que se perderam em devaneios e encontraram caminhos. Os que não sabiam tudo, mas ousaram perguntar.
Os que fecharam os olhos e enxergaram mais do que com eles abertos. A imaginação não serve apenas para fantasiar. Ela é o início de qualquer realidade nova. Se hoje você deseja um mundo diferente, comece por imaginar. Imagine um amanhã com mais gentileza, com mais empatia, com mais silêncio interno, com mais pessoas fazendo perguntas sinceras, em vez de repetir certezas rasas. Einstein não era apenas um cientista. Era um homem que enxergava com o coração da mente. E por isso, deixou para nós essa chave. Quando você ousa imaginar, você começa a mudar o mundo. Einstein falou, e no silêncio entre suas palavras havia algo que poucos captam. Que a imaginação não é um luxo de mentes criativas, é um direito inegociável da alma humana. E mais que isso, é o último refúgio da liberdade verdadeira. Quando tudo te for tirado, dinheiro, status, lugar no mundo, até a voz, ainda te restará a capacidade de imaginar. E quem imagina, escapa. Cria portais. Cria rotas onde ninguém enxerga saídas. Cria mundos, mesmo quando este aqui parece ruir. A imaginação é o primeiro passo da reconstrução. Ela nos visita nos momentos mais sombrios, como um sussurro dizendo: Ei, você ainda pode fazer diferente. Ei, você ainda pode sonhar outra versão. Ei, você não é refém do que foi, você é autor do que virá. Einstein não falava da imaginação como fuga, mas como revolução. Uma revolução interna que começa quando deixamos de acreditar apenas no que os olhos veem e começamos a dar valor ao que o coração intui. Vivemos num tempo onde o excesso de informação nos esmaga. Sabemos muito sobre tudo, mas sentimos pouco sobre o essencial. A imaginação nos salva disso. Ela nos reconecta com o mistério, com a poesia das coisas simples, com a beleza que escapa à lógica. Porque há coisas que o conhecimento jamais explicará. O amor de uma mãe. O arrepio ao ouvir uma música que te atravessa. O silêncio que cura. O olhar de um desconhecido que te faz sentir visto. A esperança que nasce quando tudo parece perdido. A imaginação não precisa ser compreendida, ela precisa ser sentida. Ela não precisa ser aprovada, ela precisa ser vivida. E você pode começar agora. Feche os olhos. Imagine a vida que gostaria de viver. Imagine quem você seria se não tivesse medo. Imagine uma versão sua que não repete o passado, mas honra o futuro. Einstein não te daria uma fórmula exata. Ele te daria uma pergunta. Uma centelha. Um convite. Porque ele sabia. O que move o mundo não é o saber acumulado, mas a coragem de imaginar algo que ainda não existe. E caminhar nessa direção, mesmo sem garantias. A imaginação é uma forma de fé. Fé no invisível. Fé no possível. Fé no que você pode se tornar. Você pode ter todo o conhecimento e, ainda assim, estar preso. Mas se tiver imaginação, você já é livre. Einstein disse, e, com isso, nos lembrou de que o progresso humano nunca caminhou sobre os trilhos da certeza, mas sobre as asas da imaginação. Porque antes de qualquer ponte ser construída, houve um ser humano que a viu sem ela existir. Antes de qualquer cura, houve alguém que acreditou que era possível. Antes de qualquer conquista, houve um pensamento que ninguém ousava pensar. Imaginações são sementes silenciosas que nascem no invisível. São ideias que flutuam, sem morada, até que alguém, você, talvez, as receba com cuidado. E esse alguém passa a dar forma ao que o mundo ainda chama de nada. Porque para quem vive preso ao que é palpável, tudo que não tem forma parece ilusão. Mas Einstein sabia, a ilusão não está em sonhar, está em viver sem nunca ter sonhado. A imaginação é o antídoto contra a estagnação. Ela transforma rotinas em experiências. Ela renomeia derrotas como ensaios. Ela dissolve certezas que impedem a alma de crescer. E não importa onde você esteja. Não importa o quanto você sofreu. Se ainda há uma chama dentro de você capaz de imaginar um novo começo, então você ainda está vivo. E mais do que isso, você ainda pode voar. Porque o conhecimento pode te levar até onde os outros chegaram. Mas a imaginação te leva além.
Ela cria trilhas onde não existem mapas. Ela abre portas em paredes sólidas. Ela sussurra: não aceite tudo como é. Einstein não foi apenas um físico genial. Foi um poeta da mente. Um mestre do invisível. Alguém que entendia que a beleza da vida está mais em perguntar do que em responder. Mais em explorar do que em concluir. Mais em criar do que em colecionar. E talvez seja por isso que sua fala continue viva até hoje. Porque ela não nos entrega respostas, ela nos devolve o poder de imaginar novas perguntas. Imagine um mundo onde as crianças não tivessem a criatividade tolhida por sistemas que valorizam apenas notas. Imagine escolas que ensinassem a pensar, não só a repetir. Imagine líderes que soubessem sonhar mais do que dominar. Imagine pessoas que acreditassem mais em possibilidades do que em limites. Esse mundo ainda não existe. Mas pode existir. Se você fechar os olhos agora e imaginar, já é o primeiro passo. Einstein falava com o tempo. Com todos os tempos. E em cada uma de suas palavras havia o eco de algo que atravessa os séculos. A certeza de que o maior poder humano não é saber tudo, mas ousar tudo. Einstein disse, e cada sílaba que deixou para o mundo carrega mais que uma ideia. Carrega um convite à transformação. Porque imaginar, na sua essência mais profunda, é um ato de coragem. Coragem de não aceitar o mundo como ele é. Coragem de sonhar mesmo quando todos ao redor estão dormindo. Coragem de ser a voz que propõe o novo num coro que repete o antigo. Vivemos cercados por realidades programadas. Calendários apertados. Manuais de conduta. Verdades incontestáveis. E mesmo com tanto conhecimento acumulado, muitos se sentem vazios, sem rumo. Sabe por quê? Porque esqueceram de imaginar. A imaginação não é distração, é direção. É o fio invisível que liga o que somos ao que podemos ser. É o que mantém viva a criança dentro de nós, aquela que ainda acredita que tudo é possível. Einstein entendeu isso não como uma fuga, mas como uma fórmula. Não a fórmula da relatividade, mas a da eternidade. Toda mente que se abre, se expande. E toda mente expandida nunca mais volta ao seu tamanho original. Você pode escolher repetir. Ou pode escolher reinventar. Pode continuar vivendo um roteiro pronto. Ou escrever o seu. Einstein não pediu que soubéssemos tudo. Ele nos provocou a sentir mais. A questionar mais. A criar mais. A imaginar mundos possíveis. E depois, com os pés ainda no chão, dar passos firmes na direção deles. Imagine agora. Um novo caminho. Uma nova ideia. Uma nova versão de si mesmo. Não se trata de fuga, trata-se de despertar. Porque talvez, no final, a imaginação seja o que nos torna humanos. E mais do que isso, é o que nos torna infinitos.